Então, hoje eu vou falar sobre o passe para dar uma pincelada geral. É importante as pessoas saberem, quando chegam numa casa, o que é o passe espiritual e como que funciona, né? Para tirarem qualquer dúvida. E antes de começar, eu só queria falar o seguinte: se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que fosse falado aqui na frente, que vocês trouxessem, né? Porque que nem o passe foi uma ideia que deram, que a gente poderia falar sobre isso. E se vocês tiverem algum tema, algum assunto que vocês têm dúvida e gostaria que fosse falado aqui, às vezes a dúvida do palestrante é essa: o que eu vou falar, sobre que tema? Então é interessante vocês trazerem aquela dúvida que a gente, com prazer, vai pesquisar e falar para vocês, tá bom? Então, voltando, passe é o nome que se dá no Espiritismo à imposição de mãos. Segundo os adeptos dessa doutrina, visa promover a doação de bioenergias de um indivíduo ao outro. O passe tornou-se popular por sua eficácia. É tão simples um passe que não se pode fazer mais do que dá-lo. O passe não é uma técnica, mas uma doação fluídica de amor. A técnica do passe não pertence a nós, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a situação real do paciente, as possibilidades de ajudá-lo em face de seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos do que o paciente necessita e assim por diante. O passe é uma prática amplamente difundida entre os espíritos. Como surgiu o passe espírita? Então, o passe surgiu muito antes do espiritismo. Ele já era uma prática feita pelos romanos, os hindus e um povo bem antigo. E esse Franz Anton Mesmer, no século XVIII, ele que descobriu o magnetismo e que transformou isso, mas não tem muito a ver com o passe espírita. Então, isso é só para vocês terem uma noção de como ele surgiu. Como se aplica o passe espiritual? O passe deve ser aplicado por um médium passista. Esse médium deve estudar o espiritismo a fundo, assim como fazer cursos que o preparem para esse tipo de atividade. O médium passista faz todo o ato de forma que possa ser o intermédio entre as forças da espiritualidade e a pessoa que está recebendo a aplicação desses fluidos energéticos. O passe não tem nenhum tipo de toque físico, é feito somente com a proximidade das mãos do médium passista sobre os pontos vitais energéticos de quem recebe. O aplicador do passe deve estar concentrado com pensamentos e vibrações elevadas e positivas, focando a mente em Deus, de modo que possa ser uma ponte aberta para a energia espiritual que será transmitida. Então, o trabalhador da casa espírita, logo que ele vem para cá, às vezes ele não tem um estudo assim mais profundo, então ele não pode já ir para a câmara de passe para dar passe. Por quê? Porque existe um estudo sobre as técnicas, né? Não é só chegar lá e pôr a mão, sobre a doutrina, né? Então, são anos de estudos para ele poder chegar a dar passe. Não é uma coisa tão simples assim. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: vai lá em casa, eu estou precisando de um passe, porque o negócio está feio. Ou vai lá em casa e me dá um passe. Gente, o passe é uma coisa séria. Então, para a gente poder dar um passe, a gente tem que estar dentro de um ambiente propício, né? Ter todo um preparo, porque quando a gente vem para cá para dar um passe, a gente tem que estar preparado. Então, nesse dia de trabalho na casa, a gente não toma café, a gente não come carne, porque tudo isso é energia que, de alguma forma, vai influenciar naquela energia que a gente vai transmitir para o assistido que está aqui.
Então, não é tão simples como parece. Às vezes, a pessoa, um amigo que sabe que a gente é espírita, né, e chega, vem aqui, na minha casa, dá um passe aqui, meu filho não está bem. A gente até pode fazer isso, algumas casas espíritas até fazem, de reunir o grupo, mas antes disso, eles se preparam, eles combinam, eles se preparam durante o dia, e essa equipe que já está acostumado a fazer os trabalhos em conjunto, vão lá e podem até dar o passe se for uma pessoa que está adoentada, que não pode sair de lá. Então, é só para você esclarecer que não é tão simples assim. Às vezes não é má vontade da pessoa que não está querendo dar o passe, ou que quer que vocês venham aqui para o centro e não pode ser lá. É esse o motivo. Então, existe todo esse preparo, todo esse estudo para que a gente possa dar o passe. E outra coisa também, às vezes a pessoa vem aqui, conversa e fala, olha, eu estou com uma pessoa doente, eu não consigo trazer, e às vezes o grupo está impossibilitado de ir. É possível, sim, fazer o passe à distância. A gente consegue, até durante uma reunião mediúnica, com estudo e com todo o amparo, né, espiritual, levar até ele o passe. O passe não tem limite de distância. Você pode estar até um passe do outro lado do mundo, não tem problema. Desde que a pessoa que vai receber esteja aberta para isso, que ela esteja sabendo, né? A vibração pode até chegar, a prece pode até chegar, mas a receptividade vai ser melhor se ele estiver sabendo que ele vai receber isso, se ele estiver na mesma sintonia. Então a gente fala, olha, 8 horas, pede para pôr uma água lá, que junto com o passe, a água vai ser fluidificada, ele vai receber o passe, né, que o grupo vai em conjunto transmitir, e a água vai ser fluidificada, porque é possível sim, mas existe o quê? Todo um preparo, toda um grupo reunido que já está preparado para isso, né? Então, é só para vocês entenderem como funciona. Então, é o que eu acabei de falar, né? Que o passe não pode ser dado a qualquer momento, de qualquer maneira, deve ser sempre precedido de preparação do passista e do ambiente, bem como do paciente. A falsa ideia de que basta estendermos as mãos sobre uma pessoa para socorrê-la é uma pretensão de que tem suas raízes nas práticas mágicas. Então, ninguém é aqui a Gênio, né, que fazia assim, resolvia tudo, né? Os problemas da pessoa. Não existe mágica, existem energias que a gente transmite, né? O passe não é um ato de mágica, mas uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores que nos amparam. Então a gente não consegue transmitir sozinhos também, a gente tem que ter um amparo espiritual para que as energias cheguem até a pessoa que a gente quer mandar, né? Qualquer pessoa pode ir ao centro espírita para receber o passe, mas se quiser tratar algum problema específico, deve-se passar pelo sistema de atendimento do centro, onde irão entender melhor a necessidade de cada pessoa e encaminhar para o tratamento correto. Então, por isso que existe a assistência fraterna. Então, às 6 horas, a palestra começa às 7, mas às 6 horas a gente abre a casa, e sempre tem alguém aqui para poder conversar, para poder ouvir as pessoas que estão necessitadas de alguma coisa. De repente é uma dor física, de repente é uma dor emocional, de repente é um outro tipo de problema com um familiar. Então, ninguém vai fazer mágica, ninguém vai resolver o problema, mas a gente consegue, através de conversas, né? De repente, no passe, fala, olha, aquela pessoa está com um problema de saúde assim, assim, então as energias vão ser canalizadas naquela parte do corpo onde a pessoa está mais necessitada, né? Ou se for algum outro problema que é com um ente, então a gente vai fazer esse trabalho de falar, então deixa o copo, deixa ele, prepara a pessoa, porque a pessoa tem que estar sabendo que vai receber esse passe.
O passe se dado à distância, quando o paciente está em possibilidade de ir ao centro, e o passista, bom, isso eu já falei. Vamos para o próximo. Qual deve ser o comportamento do paciente no momento do passe? Em primeiro lugar, deve ter a consciência de que está ali fazendo. Depois, a compreensão de que o passe é uma terapia e, como tal, pode dar os resultados esperados ou não. Porque o que acontece? Como eu falei, ninguém é mágico aqui. E às vezes a pessoa acha que vem aqui e que com um passe vai sair já curada da dor ou do problema, isso, aquilo. Gente, não é assim. As coisas têm que ter o seu tempo. Então, às vezes, normalmente, quando uma pessoa vem, conversa e passa pela assistência fraterna, a gente fala, o tratamento é no mínimo 4 semanas. Então, nessas 4 semanas, ela vai trabalhando, né? O seu problema, né? Assistindo palestra, se inclusive a coisa for mais psicológica ou um outro tipo de problema, e com isso ela vai, né? Aos poucos resolvendo pelo que ela está passando. E uma coisa também que essa eu vou falar daqui a pouco. Sobre as pessoas vêm e falam assim, bom, então agora que eu estou fazendo tratamento espiritual, eu não preciso mais tomar remédio. De forma alguma, o remédio tem que ser tomado, o tratamento médico tem que continuar, a gente faz um tratamento conjunto. Se ele está com um problema de saúde, ele tem que fazer o tratamento médico. O que a gente vai fazer é só renovar as energias para que ele consiga sair mais de perto desse problema, para ele se energizar fisicamente e emocionalmente. Então, o passe não faz milagre, mas ajuda e muito na harmonização da pessoa. E algumas pessoas perguntam se a oração sincera pode substituir o passe. A prece, quando feita para beneficiar alguém, não deixa de ser um tipo de passe. O Espiritismo proclama a sua utilidade não por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia de modo de ação. Desde que, pela lei dos fluidos, compreendemos o poder do pensamento, também compreendemos o da prece, que é, também ela, um pensamento dirigido para um fim determinado. A prece sincera aciona os fluidos, envolve a própria pessoa e também beneficia os necessitados, atraindo bons espíritos e aumentando o poder dos fluidos. Então, uma prece é como uma mãe, né? Falando para o filho alguma coisa. Ela fala com toda certeza, com todo o amor, e é a mesma forma, quando você faz a prece com todo esse amor, com toda essa súplica, é claro que você vai ser atendido, porque você está vibrando tudo aquilo de bom. Então, se você está fazendo uma prece pelo seu filho, se você está fazendo uma prece pela sua mãe, pelo seu pai, até por um amigo, né? E fazer fervorosamente com toda a devoção, aquilo lá vai emanar vários fluidos positivos que vão chegar até a pessoa, né? E vão fazer com que os espíritos de luz ajudem a levar essa vibração até a pessoa que você quer. Prece, gente, é a melhor coisa que existe no mundo para você, para quem você está fazendo, né? Não, eu acho que prece não tem nem o que falar, né? É aquela demonstração de amor profunda que a gente tem, é aquele sentimento que a gente transmite e com isso os fluidos vão, nossa, né? Atingindo a todo mundo. Quando a gente faz vibração para a paz mundial, quando a gente faz vibração pelas catástrofes aí que acontecem, né? Então você visualiza várias pessoas vibrando, aquilo ilumina tudo, né? É uma força poderosíssima. Então, gente, nada de, tomei passe e não preciso fazer a prece à noite. Não, precisa sim. Prece sempre. É um alimento da alma. E a gente tem que comer todos os dias, né? Esse é o que eu acabei de falar, né? No caso do assistido,
Então, às vezes a pessoa vem aqui e fala, então eu vim aqui porque eu estou com uma dor no estômago, será que com um passe eu vou melhorar, tal, não sei o quê. Você está indo no médico? Não, eu não fui ainda. Aí é a obrigação do passista indicar a ele que ele vá ao médico. O passe pode ajudar muito, mas ele jamais pode contar que vai curá-lo. De repente ele está com um problema sério que ele precisa de médico, de cirurgia ou de remédio e não pode só contar com o passe. O passe vai normalizar suas energias, mas não vai curar o caso da sua doença, né? A água fluida é benéfica? A água é, em si, um grande bem. Há inúmeras informações na doutrina espírita sobre o seu valor terapêutico. Em A Gênese, Kardec lembra que as mais insignificantes substâncias, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e eficazes sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. É normal, portanto, que a água seja utilizada em muitos casos como um complemento no tratamento. Então, normalmente a gente fala para trazerem água fluidificada, a água para serem fluidificada e vocês levarem para casa. E o mesmo caso acontece quando alguém está em tratamento e vai receber à distância, né, o passe de deixar a água lá, que a água ela vai conter, junto com o passe que ela recebeu, todas as energias necessárias para que ela tenha, né, o seu restabelecimento. Opa! Vocês, eu acho que eu pulei mais um, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, agora aqui eu falei sobre o que é o passe, como é o passe. Agora vou dar uma pincelada sobre mais a parte assim física, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre chakras, né? Então, o chakra, eles são centros de energias naturais do ser humano nos corpos físicos, emocional, mental e energético. Ao todo, são 7 chakras que equilibram o ser humano, trazendo energia para a vida. Eles precisam estar bem em harmonia para que as energias fiquem alinhadas. No Espiritismo, nós deveríamos optar por centro de forças, pois é este o termo usado na literatura espírita, principalmente nos livros de André Luiz. Então, os chakras, normalmente muito usado na yoga e em várias terapias, né? É a mesma coisa que centro de forças. Aqui a gente vai falar centro de força, que é o que o André Luiz usa nos livros dele, tá? Então, para entender as suas funções, nós temos que saber o que são plexos e centros de força. Plexos estão situados no corpo físico, são agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos do organismo humano. Então, todo mundo sabe que a gente tem o corpo físico e o perispírito, que é o corpo espiritual. E o centro de forças, ele está localizado no perispírito e trabalham em ligação com os plexos do corpo físico. São receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual. Eles alimentam o metabolismo perispiritual. Então, só para vocês entenderem aqui, o corpo é onde estão os plexos, né? Os nervos, toda essa parte que a gente toca, e os centros de forças, eles ficam no perispírito. E a gente tem o espírito, que são os 3 formando um só. Até aqui, dúvidas? Também, segundo André Luiz, sobre a localização dos centros de força, a definição é todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Os centros de forças estão situados desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça, correspondendo a uma das 7 glândulas do corpo humano. Portanto, nós temos 7 centros de força. Eu não vou me aprofundar, mas eu só vou trazer aqui para vocês terem
uma noção, né? O chakra coronário, o chakra frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico. Então, o coronário é tudo que eu entendo. O frontal é eu vejo, o laríngeo eu falo, o cardíaco eu amo, o solar eu faço, o umbilical eu sinto e o chakra básico eu sou. Então, é uma palestra muito interessante sobre os chakras. Você falando sobre cada um, se depois um dia alguém quiser, a gente pode falar, porque eu já fiz ela uma vez e ela é bem interessante. Mas, só para vocês entenderem quando a gente vai posicionar as mãos na hora do passe, se a pessoa fala que ela está com mais, o problema dela é mais emocional, onde a gente direciona a mão. Então, os chakras estão aí localizados, então fica mais fácil da gente poder, por isso que a gente tem todo um estudo, né, onde estão localizados, o que cada um faz, como que faz, o que a gente tem que dar mais atenção, tá? Então é isso. Para que o passe alcance o melhor resultado, o que é necessário? Que o médium use o pensamento e a vontade a fim de captar os fluidos, emiti-los e fazê-los convergir para o assistido. Então, esse eu acho que é o que eu falei para vocês, é o preparo daquele que está aqui, daquele passista, e que vai passar para vocês toda a energia, tá? Então, ele é preciso ter se preparado durante o dia, estar concentrado e estar convicto do que ele está fazendo. Que haja confiança entre o médium e o assistido, a fim de se formar um elo de força entre eles, pelo qual verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos um e de outro. É importante saber que todos os que estão ali, eles estão com a mesma finalidade, né? Então, independente se é homem, se é mulher, eu acho que é importante para quem vai tomar um passe que tenha a entrega de saber que a pessoa que está ali passando toda aquela energia para ela está tentando fazer o seu melhor e ele tem que depositar a sua esperança, sua vontade nesse passo que ele vai receber. O assistido tem que estar receptivo para que a sua mente aceite a ideia de trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a todas as células do corpo físico. Então irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo e o reterá na própria constituição fisiopsicossomática. Então, gente, eu acho que isso é uma pincelada sobre o que é o passe. Alguém tem alguma dúvida? Aqui foram os livros que eu usei e eu quero deixar essa mensagem aqui, essa imagem, né? Que acho que o maior passista da face da Terra que existiu, que passou por aqui, foi Jesus, né? Ele passava toda a convicção e havia a entrega da pessoa. Ele não curava, ele passava as energias e a pessoa recebia querendo a cura, né? Então essa é a verdadeira troca, né? De entrega do assistido para aquele que está passando e querendo a cura. Ele queria que a pessoa fosse curada, mas a pessoa queria ser curada também. Então, eu vou deixar isso daí para vocês, de fundo, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, tudo certo? Eu vi que ela trouxe a gente está recebendo, são os potes para sopa, só lembrando que a gente está, aqueles que tiverem potinhos lá de sopa e quiserem